Nas diversas demandas, processos judiciais instaurados por pessoas com deficiência, a fim de garantir algum direito, quando a gente consegue uma liminar, o juiz diz, olha, condeno, determino que a empresa tal ou que o órgão público tal cumpra essa decisão e disponibilize tal direito para essa pessoa com deficiência no prazo de 48 horas. Se a empresa não cumprir, o que é que dá para ser feito? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Eu já tenho vídeos gravados sobre isso, tá? Consegui uma liminar, e agora? Quando a gente consegue eliminar na justiça, o que pode ser feito? Já tenho alguns vídeos. Só que agora tem uma novidade que justifica a gravação de um terceiro vídeo, ou quarto, não sei, sobre o mesmo assunto, que é a liminar. A liminar nas demandas de saúde das pessoas com deficiência, ou das pessoas que, de um modo geral, por qualquer razão, doença grave, pedido de medicamento, pedido de tratamento, pedido de terapias diante do plano de saúde ou diante do SUS, quando essas pessoas pedem a liminar, elas pedem por um motivo. Elas pedem porque elas têm urgência, até porque, para conseguir uma liminar, que a gente chama de antecipação de tutela, você precisa demonstrar pelo menos duas coisas. Primeiro, você tem que demonstrar que existe um direito, alguma lei ou a Constituição, alguém está dizendo que você tem esse direito. O segundo requisito é você demonstrar que aquilo é urgente, porque se aquilo ficar para depois, para o final do processo, para a sentença, você vai ser prejudicado. Por exemplo, uma pessoa precisa de uma internação. A pessoa infartou. Precisa internar agora. Está com plano de saúde atrasado, ou não tem vaga no hospital público, a pessoa precisa, o advogado vai lá e faz o pedido. Excelência, é urgente. Se não der a liminar, o cabra vai pifar, vai dessa para melhor. Aí o juiz fala, não, então está presente aqui os indícios do bom direito, a fumaça do bom direito, fumus boni iuris, e o perigo da demora, periculum in mora, em latim. Ok, por esses dois motivos, o juiz defere a liminar para que a pessoa tenha acesso àquela prestação de saúde que ela está pedindo diante do judiciário. Só que muitas vezes, e está ficando cada vez mais recorrente, o poder público, os planos de saúde não cumprem a decisão. Por essa razão, estava se admitindo no âmbito do STJ que você fizesse o seguinte, que você fizesse a execução das astrentes. Você sabe o que é astrentes? Esse nome complicado? É a multa por descumprimento, multa diária pelo descumprimento da decisão judicial. Então, por exemplo, se você necessitava de discutir num processo judicial a disponibilização pelo plano de saúde de terapias para o seu filho autista, por exemplo, você conseguia eliminar, o plano de saúde se recusava a cumprir, o juiz fixava uma multa, por exemplo, olha, determino que o plano de saúde ofereça o tratamento para essa criança, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária por descumprimento de R$1.000, limitada a R$30.000. O que significa isso? Que o juiz fixa uma consequência para o descumprimento, mas o juiz também fixa um prazo de incidência dessa consequência. O juiz tem que fixar o prazo e limitar a quantidade de sanção a ser aplicada pelo descumprimento. Quando a empresa não cumpria nos 30 dias, tinha 30 mil de crédito, a gente ajuizava uma execução antes mesmo de terminar o processo, porque você sabe que liminar é inicial, é no começo do processo que o juiz defere, né? O juiz aprecia e defere ou indefere. É no comecinho do processo. E o juiz defere no comecinho do processo porque o juiz presume que o perigo da demora não autoriza que a parte espere até o fim do processo, porque às vezes o processo pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos até a sentença. Então, para evitar que o paciente tenha que esperar até a sentença para ter o acesso à saúde, ao tratamento, àquela parcela, o juiz defere liminarmente. Mas mesmo assim a empresa não cumpre, no caso do plano de saúde, ou o poder público não cumpre. Então o juiz fixa a consequência e a gente podia executar, antes de terminar o processo, essa consequência. Então a gente fazia a execução das astrentes, da multa, o plano de saúde era obrigado a pagar, já pesava no bolso, né? Quando ele é obrigado a pagar, porque a gente pode executar antecipadamente, e aí, se o plano continuasse descumprindo, a gente pedia ao juiz para fixar uma nova consequência.
e assim sucessivamente, todas elas passíveis de execução antes da sentença. Todavia, agora o STJ acaba de enfrentar essa questão novamente e mudou o entendimento sobre a possibilidade de executar as astrentes antes da sentença. E tribunais superiores são assim, a sociedade vai mudando, os entendimentos vão se consolidando e eles mudam o entendimento sobre uma determinada questão jurídica. Recentemente, a Corte Especial do STJ julgou o recurso especial 1.883.876, em que ficou com alguma divergência, a divergência da ministra Nancy Andrighi, que disse que, na opinião dela, deveria continuar sendo possível a execução da multa por descumprimento de decisão liminar, mesmo antes da sentença. O tribunal, então, decidiu, doravante, não se executa mais a liminar antes da superveniência da sentença, antes da sentença, Segundo ficou entendido nesse julgamento, o CPC de 2015 não é compatível com a execução provisória das astrentes. Então, a conclusão a que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça chegou foi a de que não pode você executar a liminar, ou pelo menos o conteúdo econômico, para poder usar de um meio coercitivo à disposição das partes, obrigando a empresa a cumprir o que foi decidido, do expediente da execução. E veja, o voto vencedor, o voto condutor dessa decisão foi do ministro Luiz Felipe Salomão, acompanhado por João Otávio Noronha, Mauro Campbell, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Isabel Galotti. E a divergência ficou por conta da relatora, ministra Nancy Andrighi, que defendeu a possibilidade de execução provisória mesmo antes da confirmação da tutela provisória por sentença. Porque a tutela provisória, a liminar, ela tem que ser confirmada na sentença. Agora, quais os impactos disso no direito das pessoas com deficiência? É que agora você não pode mais executar, ou seja, mesmo que tenha a aplicação de multa, consequência financeira para o plano de saúde, você não pode executar essa consequência financeira antes da sentença. E como você não pode executar, e essas decisões liminares, eles podem recorrer delas, ela pode cair, ela não faz coisa julgada material, também pode não haver a garantia de que na sentença essa liminar com essa consequência venha a ser ratificada. E enquanto isso, a pessoa com deficiência que precisa de uma terapia vai precisar ficar esperando até a empresa cumprir, de modo, ou até a sentença, caso a empresa decida não cumprir antes, e nesse ínterim, pode acontecer vários prejuízos à saúde das pessoas. Desta forma, eu entendo que agora os advogados têm que ser cada vez mais insistentes, já que nós não podemos manejar a execução, que está na mão e sob o controle do advogado. Agora, nós vamos precisar o seguinte: não cumpriu a decisão, deu a multa, transcorreu o tempo, pedir imediatamente para o juiz fixar uma nova, e sempre com valores mais altos, com valores que coloquem medo na empresa que desobedece à decisão judicial. Porque o prejuízo precisa ser bastante alto, caso ela não cumpra a decisão, para que a pessoa, de fato, se sinta compelida a obedecer uma ordem do juiz, principalmente no assunto saúde pública, saúde das pessoas. Eu espero que, embora esse vídeo não tenha trazido notícias boas, porque piorou um pouco a nossa situação no processo, com relação às liminares e o seu cumprimento, que ele tenha sido útil, para você ser informado do que está acontecendo no mundo jurídico, da saúde. E se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que não ficou bem esclarecida, por favor, escreva aqui a sua pergunta, a sua dúvida nos comentários e assim que for possível eu respondo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.